Olá pessoal, você conhece o Fusca da Akai? E nesse vídeo a gente vai ver as diferenças entre o Fusca 1300 e o Fusca Itamar da Akai. Então é isso pessoal, se você não entendeu essa analogia que eu fiz aí, basicamente o tape deck de rolo da marca Akai 4000, a geração 4000, é considerada aí o Fusca, né? Porque provavelmente é o equipamento mais vendido pela Akai e também o mais fácil de manutenção. Então você entende o porquê que a gente compara ele com o Fusca. E nesse vídeo a gente vai ver aqui um comparativo entre o 4000dB, tape deck da Akai de rolo, com o GX 4000dB. A gente vai ver as diferenças aqui do mais simples e do equipamento que foi aprimorado depois numa nova geração. Então eu separei aqui alguns catálogos, os manuais, para a gente ver as diferenças da evolução do 4000, mas antes vou dar um recado, antes de iniciar o vídeo vou dar um recado. Qual é o recado? Recado que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, dos anos 80, clássicos nacionais, importados, assim, aqui a gente tem um importado e um nacional, da mesma marca, mas um fabricado no Brasil e outro fabricado no Japão, ok? Então aqui a gente só conversa sobre essa geração, conhecendo, comparativo, lives com bate-papo, equipamentos sendo vendido, equipamento sendo comprado, opinião sincera sobre esses equipamentos. Então se você tem interesse nessa geração de equipamentos, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aí. E vou pedir pro pessoal que assiste, não esquecer de dar o like para ajudar o canal. Bom, então para você entender aqui um pouco, né, bom, para quem não conhece, isso é um tape deck de rolo, tape deck utilizado lá nos anos 70, fita magnética, ok? De rolo, tape de rolo como a gente chama, e aqui a gente tem, como eu já falei, aqui a gente tem o 4000dB, que é um equipamento dos anos 70, e aqui a gente tem o GX 4000dB, que é um equipamento já mais do início dos anos 80, quer dizer, final dos anos 70 e início dos anos 80. E aqui no início eu comentei que esse equipamento é japonês e esse é japonês, mas não, os dois aqui são fabricados no Japão, mas a diferença é que algumas versões desse equipamento, acho que eu já mostrei uma diferença entre esse equipamento do DS para o DB, e eu vou deixar aqui na descrição mostrando um equipamento fabricado no Japão e outro fabricado mundial, né, em algum lugar do mundo. E com relação à fabricação, aqui no Brasil, esses equipamentos sim, foram fabricados aqui no Brasil. Esse equipamento aqui no caso, ele provavelmente veio aí via Manaus, via importação, ou até mesmo alguma loja que importou nos anos 70 para vender esse equipamento. Mas como o mercado nacional começou a aquecer, digamos assim, todas essas marcas, né, Sony, Akai, JVC, procuraram parcerias. A gente já conhece as parcerias com Gradiente, com Kenwood CCE. A Sony, ela mesma montou uma fábrica aqui, e a Akai, né, pegou uma parceria com a Brasway, né, que era o que fabricava esses equipamentos, na verdade quem montava, né? Então vinham os kits lá e a Brasway montava. E também ela tinha autorização de fazer algumas coisas que não existiam nos equipamentos originais, como tampas. Então tem vários assuntos, digamos assim, com relação a esses equipamentos serem fabricados aqui no Brasil ou montados, né? Mas no caso, esse equipamento aqui tem algumas versões que são montadas aqui também, e esse aqui é o que se mais encontra, a linha 4000, né? A GX é a linha que se mais encontra aí de equipamentos que foram fabricados aqui no Brasil ou montados. Esse aqui no caso é um japonês, mas você encontra sim equipamentos fabricados no Brasil. Por quê? Porque lá nos anos 70 a gente sabe como era a nacionalização dos equipamentos. O equipamento desse aqui, para poder ser montado no Brasil, ele teria que ter uma parte nacionalizada, e é por isso que eles faziam essas parcerias com marcas nacionais. Bom, mas o que eu trouxe aqui? O que eu tenho é o manual original do GX 4000dB e trouxe alguns encartes que vai mostrar algumas curiosidades da Akai, porque eu não tenho o manual do 4000dB, tenho só do 4000DS, ok? Mas vamos lá, o que interessa, o foco desse vídeo são as diferenças do equipamento básico, que era lançado nos anos 70, e do equipamento que veio depois. A principal diferença está aqui, ó, nesse termo utilizado antes aqui, ó, GX.
né? Normalmente os equipamentos da Akai que tem essa nomenclatura antes, ó, aqui a gente tem, então é o M2, existem alguns outros modelos onde a gente tem essa nomenclatura aqui, ó. Eu tenho aqui o GX 4000D, que é o folder de época. E qual é a diferença? A diferença é o cabeçote, né? Então, enquanto você tinha um cabeçote aqui simples, sem proteção, digamos assim, com uma vida útil menor, aqui a gente já tinha uma nova tecnologia, GX, que seria o cabeçote de ferrite, aqui ó, Class X X-Tal Ferrite Head, né? E aqui a gente não tem o GX, tá? Então aqui não é cabeçote de ferrite, e esse aqui já é um cabeçote de ferrite. O que é o ferrite? Nada mais é, deixa eu ver esse manual aqui, não, ele está em inglês, não está em português. Nos meus catálogos aqui, acho que todos eles estão em inglês e não em português. Deixa eu ver se tem algum em português aqui. Não. Ah, esse aqui tem em português, ó. Tá? Mas aqui a gente tem o CS-M2, que ele não tem cabeçote de ferrite, se eu não me engano. Aqui, ó, o GX-M10, né? Que é aquele que eu citei aqui, ó, GX-M10. E aí ele já diz lá, cabeçote de ferrite, ok? Então o que é o cabo ferrite? Basicamente é uma proteção de um material, né? Um acrílico, onde você tem essa película na cabeça, faz com que a fita, a gente tem aqui uma fita magnética que praticamente roça, né? Ela trabalha com fricção, digamos assim, na cabeça, então isso aí tem desgaste, né? E aí um cabeçote sem essa proteção, ele tem uma vida útil menor do que um cabeçote com a proteção lá do GX. Então era sim, né? É sim, na verdade, uma grande evolução aqui desse equipamento mais simples, com cabeçote normal, para um equipamento com um cabeçote com ferrite, que tem uma proteção, uma vida útil muito maior. Bom, e outra característica que eu preciso comentar aqui desses dois equipamentos é que eles têm o sistema Dolby, né? Final DB, tanto no 4000DB como no 4000 GX 4000DB, eles têm o sistema Dolby, ao contrário do irmão dele mais simples, que é o D, que esse aqui ele já não tem o sistema Dolby. Então os dois aqui têm sistema Dolby. Bom, mas mais com relação à construção do equipamento, a gente percebe aqui que eles são bem idênticos, ó. Você tem aqui as chaves alavanca, né? De acionamento de play, rec, avanço e retrocesso iguais praticamente, ó, no mesmo sistema. Pause, a mesma coisa, ó. Então você tem que o pause é o mesmo sistema, praticamente igual, idêntico. Power, aqui a gente já tem uma chave diferente, né? Claro, as chaves vão evoluindo e tudo mais. Aqui a gente tem uma chave mais simples, aqui é simples ou diferenciada, mais estilo anos 70, né? Essa chave assim. Né? Ali a gente tem um push-pull, né? Que é de apertar. Bom, aqui o sistema dos carretéis, ele é basicamente igual também, a mesma coisa. Provavelmente tem sim, né, pessoal, alguma diferença aí com relação à parte interna, o sistema de freio, com certeza tem alguma evolução aí, mas a parte de mecanismo interna dele aí é basicamente a mesma coisa. Aqui você tem as cabeças, elas estão aqui atrás. Aqui a gente tem uma diferença grande, que é o que? Você tem aqui o chaveamento de faixa, né? Na própria cabeça aí, uma chave lá dentro da cabeça, e aqui a gente já tem um circuito externo aqui, né? Que está separado para você poder fazer o chaveamento, então ele já perdeu essa chave aqui, beleza? Aqui a gente tem o sistema normal, igual, idêntico também, né? Motor. Aqui a gente tem o motor, aqui é a alavanca que faz o desacionamento do motor. Aqui é a mesma coisa, ok? Uma outra diferença é que aqui a gente tem o pino, né, de velocidade está aqui, mas para mim guardar ele, se eu não me engano, deixa eu ver se eu tiro aqui, para mim guardar ele, eu guardo ele aqui dentro. O pino, eu guardo ele aqui dentro, ó, tá vendo aqui, ó? Onde eu tenho o sistema para me guardar, para mim não perder isso aqui, que a maioria das pessoas perde. Então você retira esse pino de velocidade e põe ele aqui e fecha ele aqui, ó, né? Ele fica guardadinho aqui dentro da cabeça. E tem muita gente que às vezes nem sabe disso, né? Poxa, cadê o pino? Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? E ele tá dentro da tampinha aí da cabeça guardado, né? Porque isso aqui, como eu disse, muita gente perdia isso, e aí você encontra muito tape deck aí faltando isso, e aí você não consegue fazer todas as velocidades que ele pode trabalhar, você não consegue, porque faltando, você não quer pôr aqui, porque acaba fazendo com pressa, acabam estragando alguma coisa aí. Então,
Então aqui você tem o e aqui, né, o teu pino está aqui. Então esse aqui você não consegue perder. Ou ele está aqui ou ele está aqui. Aqui não, aqui você pode, pô, cadê o pino? Tá lá dentro guardado, né? Aqui igual, normal, o contador também, ó, ele está na mesma posição, só uma diferença de acabamento mesmo, né? Óbvio, o acabamento dos botões, vou falar um pouco mais pra frente, mas aqui a gente tem o fone de ouvido, está na mesma posição. Aqui a gente já perdeu, né? Os dois microfones, eles estão aqui na lateral e aqui eles estão na outra lateral aqui embaixo, tá? Que mais? O pino de gravação também está aqui, normal. Pino de gravação está aqui. E agora a parte visual, que é a parte que modifica mais aqui. Claro, ele tem sim uma função que foi perdida lá no outro equipamento, que é a função SOS, né? SOS som sobre som, ok? Então você tem essa função aqui e aqui você já não tem mais a função SOS, ó. Você tem monitor, né? Que seria para você acionar, monitorar o que está reproduzindo na fita e monitorar o que está entrando de áudio para fazer gravação. Aqui você tem, só que com o sistema de chave, lá é push-pull, né? Já o SOS a gente não tem aqui. A gente tem o Dolby, e o nosso Dolby está aqui, na verdade, na lateral, ok? Temos o equalizador do tipo de fita, e aqui a gente tem também o outro sistema de tipo de fita também, ó. Então a equalização tá aqui, e aqui o tipo de fita, equalização e o tipo de fita, que é a equalização pela velocidade, né? E aqui você tem os controles, tanto o controle de nível de entrada, de gravação, como os de microfone estão aqui, potenciômetro duplo, né? Então você tem um botão que se gira dentro, outro que se gira, e esse aqui se puxa, ok? Vamos ver aqui, ó, aqui você tem a mesma coisa, ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Só que aqui no caso o que puxa é o outro, né? Ó, aqui você aqui você não puxa, mas aqui você puxa, né? E aqui na verdade está ao contrário, ó, tá? Aqui o botão do microfone, aqui não, né? Que mais? Os VUs, né? Aqui a gente tem um acabamento, na minha opinião, melhor, uma evolução aí, uns views mais interessantes e tudo mais. Então os views aqui eles foram modificados, ok? E aqui a gente tem os views mais clássicos lá dos anos 70, né? E aqui mais uma diferença que na minha opinião muito importante, na verdade, que é o que? A gente tem aqui um output level, aqui ó, tá vendo? Então você tem aqui um volume, né? No caso para o fone de ouvido, eu acho que para sinal é aqui, mas a gente tem um volume, um output level, coisa que o 4000 mais antigo não tem esse controle de nível de saída aí, de áudio. E aí o que resta é o acabamento, né? Aqui a gente tem uma segunda chapa, né? Então você tem aqui esse acabamento legal que seria o aço escovado com o preto e aqui uma parte preta com serigrafia branca. Na minha opinião é um pouco mais bonito, sei lá, tem um charme dos anos 70. Os botões aqui, para mim, eles são mais bem acabados do que o do modelo mais novo. Então aqui no modelo mais novo você perde, você tem esse painel praticamente inteiriço, né? Não tem esse segundo acabamento aí. E os botões, apesar desses daqui eles serem botões de boa qualidade, mas tanto esses aqui, esse aqui também acho que é de plástico, não, esse aqui é de plástico, né? E essas alavancas também eles ficaram mais clean, né? Perceba, né? Uma alavanca mais clean. Aqui no equipamento dos anos 70 você tem uma alavanca com um acabamento digamos, mais bem elaborado, ó, com a borda aqui escovada, o miolo preto, e aqui simplesmente dois pedaços de ferro aí, né, sem um acabamento mais refinado, na minha opinião. Bom, e a iluminação aqui também sofreu uma diferença. Lá você tem os LEDs, né? E aqui é um vídeo que eu não sei se eu já postei ou não, mas se eu postei, eu já vou deixar aqui na descrição uma diferença. Aqui a gente tem LEDs, ó. Então você tem um LED de acionamento de gravação e um LED de acionamento do sistema Dolby. Já aqui você tem um LED, não. Você não tem LED. Aqui você tem lâmpada, tá? Então aqui você tem uma lâmpada que aciona o REC, está para fora, e lá uma lâmpada verde, tá? Com um olhinho mágico, é uma grande diferença, né? Isso aqui daria um bom exemplo para os nossos vídeos aí de LEDs versus lâmpadas. Aqui nos anos 70 ainda se utilizava uma lâmpada para fazer a função de um LED, praticamente. Isso aqui é um olho mágico e tem uma lâmpada lá dentro. E aqui não, aqui você já tem o LED, já está sendo utilizado o LED, né? Você veja como
o LED hoje é tão popular, mas teve uma geração que bem no início, eu acredito que o custo do LED aí para ser introduzido num equipamento desse era meio caro, então não era mais fácil usar uma lâmpada do que um LED. Hoje é o contrário, né? Mas isso fica para o vídeo lá que eu falei sobre as lâmpadas, ok? Bom, e antes de mostrar aqui o acabamento traseiro, a parte traseira, as conexões e o acabamento aqui de caixa deles, quero mostrar algumas curiosidades. Já mostrei aqui o cabeçote ferrite, ó, né? Cabeçote ferrite no 4000. Aqui a gente tem o manual original do 4000 DB, ok? Esse manual está em inglês, mas você tem a versão em português, assim como eu tenho aqui, ó, né? Tecnologia do som e da confiabilidade. Aí, ó, aqui a gente tem um 4000 D, né? Então, para você ver como existia o nacional, isso aqui ficou nacionalizado aí por um bom tempo, ó, né? Da Akai, tá? E aqui uma curiosidade, né? É um vídeo que provavelmente eu faço aí sobre a Akai e tudo mais, mas a linha Black, isso aqui é muito raro, né? Muito difícil de se encontrar. Todos os equipamentos, né? Ó, o 709D, já mostrei vídeos do 709D nesse canal, vou deixar aqui na descrição. Preto, aço escovado preto, né? E aqui, ó, você tem, onde eu quero mostrar todos os equipamentos, ó, em aço escovado preto, os 3 em 1 e aqui os tapes, ó. Inclusive, ó, então aqui você tem o 4000 DS MK2 e você tem aqui, inclusive, os carretéis, né? Os famosos carretéis de rolo aqui, com alumínio anodizado preto. Eu nunca vi preto, eu já vi grafite. Grafite eu já vi, já até tive um grafite, não com carretel. Carretel grafite não, mas o aparelho grafite já tive, mas preto, black assim, é uma curiosidade. Vamos ver a parte traseira deles e ver o que muda na parte traseira. Antes de passar para a parte traseira, uma diferença na construção do equipamento. Aqui a gente tem uma caixa de madeira, é um quadrado, né, onde você encaixa a frente. Já mostrei esse equipamento sendo desmontado, vou deixar aqui na descrição um vídeo se quer verificar como que desmonta ele e tudo mais. Então você tem uma caixa aqui completa, onde você encaixa todo o mecanismo e o painel aqui. Aqui é diferente, você pode abrir a tampa frontal, quer dizer, a tampa superior, a tampa inferior, e você tem duas laterais de madeira, né, onde fazem o acabamento. Então você tira isso daqui, tira isso aqui, você consegue ter acesso, tira o fundo, você consegue ter acesso ao mecanismo por trás ou por cima, e aqui não, aqui você tem que tirar o mecanismo inteiro para frente, desmontar ele, sacar ele praticamente de dentro da caixa dele, né? Então essa é uma grande diferença da construção. Os pés aqui para você utilizar ele na horizontal, normal, basicamente igual. Vamos ver aqui a parte traseira. Bom, então como disse, esse aqui, ó, é made in Japan, e esse aqui também, como é que tá? Aqui, ó, made in Japan. Mas esse aqui, esse equipamento é mais fácil encontrar Brasway, né, nacional, do que esse. Esse aqui já é mais difícil. Bom, cabo de força, ó, perceba que até o cabo de força japonês, né, marronzinho aqui, iguais, os pés iguais, as conexões estão aqui nessa versão. Aqui as conexões estão na horizontal, tem o cabo DIN normal. O equipamento mais recente, ele perdeu aqui essa ventilação, né, que é utilizada para o motor, né, uma ventilação. Aqui, na verdade, a ventilação é feita aberta mesmo na madeira, não tem uma cúpula específica para a ventilação do motor, né? Você tem aqui o número de série dele, uma chapa, aqui a mesma coisa, o número de série que também está aqui, ó, tá? Aqui o selo, aqui a gente tem um outro selinho de certificado aí também, né? Coisa que aqui também tem, ó. Né? E aqui você tem as precauções. Aqui ele diz, né, o sistema Dolby, que na verdade o Dolby é da Sony, então ele é licenciado. Não sei se nessa época a Dolby era Sony, né? Precisa fazer um vídeo ainda contando a história da Dolby, que foi vendida para a Sony. Então aqui não sei se nessa época já era da Sony, mas aqui a gente tem o selo de autorização da Sony, quer dizer, da Dolby, né? Que aqui a mesma coisa também deve de ter. Aqui, ó, Dolby, licenciado e tudo mais, né? Coisas que esse equipamento tem, que o D, no caso, não tem. Mais uma curiosidade aqui da parte de cima, ó. Lata com imitação de madeira. E aqui, madeira. Coisas mesmo dos anos 70. Aqui não. Aqui tem uma lata imitando madeira com as laterais de madeira. Bom, e mais uma curiosidade, na verdade não é de diferença entre eles, mas sim de diferença desses equipamentos. Ó, esse equipamento aqui, ele é 120, 60 Hz,
você não muda, você não consegue mudar, e esse aqui é a mesma coisa, ó, 120, 60 Hz. Então quando você for adquirir um equipamento desse, e por um acaso você tem aí uma tensão, né, 220, você tem que se atentar na hora de adquirir um equipamento desse. Eu já mostrei um equipamento desse que ele é mundial, que tem uma chave seletora de voltagem, de tensão, tá? E esse equipamento aqui que não tem. Então eu já fiz um comparativo, vou deixar aqui na descrição para você ver. Toma muito cuidado na hora de adquirir um equipamento desse para saber se você pode ligar ele diretamente aí na sua tomada ou não. Então é isso, hoje você viu a diferença entre o Fusquinha 1300 da Akai e a sua evolução, o Itamar, né? Digamos assim, fazendo um comparativo. Bom, e se você assistiu o vídeo até agora e falou assim, pô, mas você nem ligou os equipamentos, não testou eles funcionando? Não, esse equipamento aqui eu já tenho vários vídeos dele tocando, dele gravando, vou deixar aqui na descrição, assista lá. Esse aqui não, porque esse aqui é o meu que eu uso particular, então eu não tenho vídeo dele. Mas desse aqui você pode escutar ele tocando sim, gravando inclusive aqui na descrição. Ou outros vídeos, vou deixar aqui na descrição vários vídeos onde esse equipamento apareceu, você pode conhecer ele um pouco mais lá. Esse aqui talvez um dia eu faça um vídeo conhecendo o 4000 GX 4000dB e coloque ele para tocar aí, faça um vídeo, ok? Então é isso. Se você gosta dessa geração, vou repetir isso aqui no final, se você gosta dessa geração de equipamentos, inclusive a gente faz aí também análise de catálogos, né? Tem vários catálogos aí, ó, esse aqui é um belo catálogo para a gente analisar. Tem curiosidade em conhecer essa geração de equipamentos? Inscreva-se no canal, ative o sininho, que em breve aí, praticamente todo dia eu coloco um vídeo novo no ar, ok? Então é isso aí, deixa o like aí. E também, se você tem algum comentário a fazer com tudo que eu falei sobre esses dois equipamentos aqui, deixa um comentário aí falando o que você acha de tudo que eu disse aqui, que a gente continua batendo esse papo aí nos comentários. E futuramente, né, eu pretendo pegar aí os melhores comentários, os comentários mais interessantes, os comentários que tem algum argumento aí pra gente poder utilizar e fazer vídeo aí nos comentários que as pessoas deixam nos vídeos, porque sempre surge ideias novas, conhecimento novo, argumentos novos, né? Então assim, deixa o comentário aí e a gente continua conversando. Hoje você viu aí as diferenças entre o 4000dB e o GX 4000dB, uma evolução dos tape decks de rolo da marca Akai.